Palestras Nova Era 2021. Expositora Angela Rosa. Prece inicial. Obrigado, Mestre Jesus. Agradecemos por podermos estar aqui mais uma vez participando dos estudos da Tua mensagem, reforçada e esclarecida pelos Espíritos Superiores, através de Allan Kardec. Pedimos que sejamos todos envolvidos pelas Tuas vibrações de amor e dos Espíritos responsáveis por esta tarefa, de forma a podermos aproveitar ao máximo as lições que nos serão trazidas durante esta palestra virtual. Que assim possa ser, graças a Deus. Olá, boa noite. Mais uma vez unidos para fazermos a nossa palestra, o nosso bate-papo. O assunto que eu escolhi hoje para vocês é Lei do Retorno. Espero que vocês gostem. O que é a Lei do Retorno? Bom, a Lei do Retorno se mostra como a ideia de que cada ação que fazemos gera uma reviravolta a nós mesmos. Em suma, se acredita que existe um mecanismo compensatório para equilibrar nossas ações em sociedade e no universo. Se somos pessoas boas, teremos coisas boas, mas o contrário também é válido. O que é a lei de causa e efeito no Espiritismo? Bom, pela lei de causa e efeito, cada criatura, perante a providência divina, detém uma conta própria com débitos e haveres contabilizados. Seremos responsáveis por todas as atitudes infelizes perante o nosso semelhante, assim como seremos credores por todo o bem que dispensarmos. E o que a Bíblia fala sobre a lei do retorno? Bom, aí a gente vai falar de algum trecho que tem na Bíblia, assim, uns exemplos bíblicos dela, vai. Na Bíblia diz que se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Isso está no Apocalipse, né? E então, o que quer dizer? Que quem matar com a espada será morto. Tem um outro trecho também que diz: pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Mateus. Então, também é bem claro falando que o modo que você julgar, esse mesmo modo você será julgado. E a medida que você usar, essa medida vai ser usada para você também. Então, é bem claro que na Bíblia também tem a lei do retorno, né? O que quer dizer a lei do retorno não falha? Bom, a lei do retorno, basicamente, gira em torno do velho ditado: o que você dá é o que você recebe. Ou seja, aquilo que fazemos, seja bom ou mal, sempre será devolvido a nós de alguma maneira. Tudo que vai volta, e o mundo dá muitas voltas. E aí vocês devem estar se perguntando: quanto tempo demora para a lei do retorno? Bom, essa é aquela semente que brota rapidamente, como a do feijão, que começa a germinar em 2 dias, né? Na lei do retorno, é lógico que são mais raras, mas ainda são possíveis. Existem ocasiões
em que o bumerangue da lei do retorno demora anos para voltar ao ponto de origem. Então, não tem um tempo certo. Pode ser rápido, né? Em 2 dias, vai, ou demora séculos. Então, pode ser nesta encarnação e pode ser em outra também. E quando a lei do retorno vem, bom, a lei do retorno sempre vem e nos traz o que cultivamos. Não espalhe espinhos pelo caminho, porque o seu retorno você pode estar descalço. Nós colhemos o que plantamos. Isso é a lei da causa e do efeito. Qual o símbolo da lei do retorno? Bom, tem um símbolo sim, a lei do retorno, e é simbolizado pelo Ouroboros, o tempo, espaço infinito, o padrão cíclico da natureza, são reflexos e estão a serviço da lei do eterno retorno. Os antigos sábios representavam essa lei com os símbolos do Ouroboros, a serpente que morde sua própria cauda, é do infinito. Qual a diferença entre a lei de ação e reação e o conceito de causa e efeito? Bom, gente, causa e efeito representa a lei. Ação e reação representam o nosso comportamento perante a lei. Uma coisa está ligada diretamente à outra. A diferença é que causa e efeito representam uma lei na qual somos submetidos, e ação e reação representam o nosso comportamento e movimento perante essa lei. Então, por exemplo, causa e efeito é a lei de termos que votar, certo? É uma lei, nós somos obrigados a votar. E ação e reação é que a gente vai, né, ter um comportamento nessa votação. Você vai escolher um candidato, certo? E aí o que vai acontecer? Se você optar por um candidato bom, você vai ter um candidato que vai fazer um governo bom. Se você optar por votar num candidato que não é bom, você vai ter um candidato que vai fazer um governo ruim. Deu para entender a diferença? Você está vivendo a lei do retorno? Por Chico Xavier. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Jesus. Em raras passagens do Evangelho, a lei reencarnacionista permanece tão clara quanto aqui, em que o ensino do Mestre se reporta à ressurreição da condenação. Como entenderiam essas palavras os teólogos interessados na existência de um inferno ardente e imperecível? As criaturas dedicadas ao bem encontrarão a fonte da vida em se banhando nas águas da morte corporal. Suas realizações do porvir seguem na ascensão justa, em correspondência direta com o esforço perseverante que desenvolveram no rumo da espiritualidade santificadora. Todavia, os que se comprazem no mal cancelam as próprias possibilidades de ressurreição na luz. Cumpre-lhes a repetição do curso expiatório. É a volta à lição ou ao remédio. Não lhes surge diferente alternativa. A lei de retorno, pois, está contida amplamente nessa síntese de Jesus.
Ressurreição é ressurgimento, e o sentido de renovação não se compadece com a teoria das penas eternas. Nas sentenças sumárias e definitivas, não há recurso salvador. Através da referência do Mestre, contudo, observamos que a providência divina é muito mais rica e magnânima que parece. Haverá ressurreição para todos, apenas com a diferença de que os bons tê-la-ão em vida nova e os maus em nova condenação, decorrente da criação reprovável deles mesmos. Esse trecho foi feito por psicografia de Francisco Cândido Xavier no livro Pão Nosso, pelo Emmanuel. Aí a gente se questiona, né? Existe essa lei do retorno? Bom, talvez você não acredite na lei do retorno e não tem problema nenhum nisso, mas a história que eu vou te contar é impressionante. Liz O'Dwyer era uma simples garçonete e Tim Young e Paul Hollings apenas 2 bombeiros. Os 2 decidiram ir até o local onde Liz trabalha para comer alguma coisa. Até então, os 3 ainda não se conheciam, mas isso estava prestes a mudar, porque todos os 2 amigos pediram a conta e, ao pedir, receberam um bilhete no lugar. No bilhete, a garçonete assumiu a conta e parabenizou os 2 por terem lutado por 12 horas seguidas para controlar um incêndio próximo dali. Obrigada, seu café da manhã é por minha conta. Obrigada por tudo que vocês fizeram, por ajudar os outros e por entrar em locais de onde outras pessoas fogem. Não importa o seu papel, vocês são corajosos, valentes e fortes. Os 2 se surpreenderam com a atitude da jovem, agradeceram e foram embora. Quando chegaram no trabalho, pediram que seus amigos fossem até o local e deixassem boas gorjetas à jovem. E eles foram. Nas redes sociais, o caso começava a ganhar repercussão. O que os bombeiros não sabiam é que a própria Liz lutava com uma batalha gigante. Seu pai é paralítico e ela precisava de um carro adaptado para transportá-lo com conforto e segurança. A jovem até já havia começado uma campanha na internet, mas com tudo aquilo ela receberia mais ajuda. A campanha era para arrecadar $17.000, mas depois que os bombeiros se envolveram, Liz conseguiu o montante de $70.000. Mais tarde, eles finalmente conheceram o pai da Liz, o Steve, e se emocionaram com toda a história. Gostou da história? Lei do retorno existe ou não, afinal? E para encerrar, acredito na lei do retorno num mecanismo chamado tempo, que coloca tudo e cada coisa em seu devido lugar. Acredito também que nada passa despercebido aos olhares de Deus. Era isso que eu tinha para vocês. Quero agradecer, obrigada por todos pelo carinho e atenção e que Deus nos abençoe. Até breve. Em seguida, prece final, passe virtual. Continuem ligados ao nosso vídeo. Prece final. Amigo Jesus, encerrando mais uma etapa onde
Através de um bate-papo fraterno, estamos aprendendo o que já nos deixaste há tanto tempo, mas que só agora está entrando em nossos corações. Obrigado, amigo, por estes amigos do canal que se esforçam em manter vivas nossas esperanças. Muito obrigado, assim seja. Agradecemos sua participação em mais esta palestra virtual. Não esqueçam de colocar seus comentários e fazer sua inscrição no vídeo. Em seguida vamos oferecer o passe virtual. Fiquem ligados, pois já vai começar. Vamos nos tranquilizando, fechando os olhos, mentalizando a figura de Jesus à nossa frente, dando início ao nosso passe na noite de hoje. Permite, Senhor, que os mensageiros de luz, todas as correntes espirituais do bem, possam auxiliar a essa pessoa à minha frente, afastando dela tudo que possa perturbá-la espiritualmente, fisicamente. Permite, Senhor, que as energias possam ser renovadas e afaste dela tudo que a perturbe. Vamos tirando tudo, limpando tudo e agradecendo mais uma vez pelo auxílio que essa pessoa está recebendo. Vá em paz, irmão. Que Deus te abençoe e ilumine o seu caminho.